Não tem como eu deixar de dizer que muitos de nós investidores vão perder muito dinheiro na bolsa. Não só pela correlação risco-retorno do ativo ao qual você está investindo, como também as expectativas, o conhecimento desse ativo que você está investindo. Se você não sabe onde você está colocando o pé, o risco de você perder dinheiro é muito maior. Já dizia Warren Buffett. Abre aspas, o risco vem de você não saber o que está fazendo. Fecha aspas. Essa frase é perfeita, porque se você não sabe o que você está fazendo, a chance de você errar é infinitamente maior. Principalmente se você tiver um viés ancorado no passado, seja de valorização e seja de dividendos. Não importa se é ações, se é fundos imobiliários, se é fiagros, se é criptomoedas, cuidado com o seu viés aí no passado. E cuidado também com o efeito Dunning-Kruger. Eu passei pelo efeito Dunning-Kruger. Quando eu comecei a investir em 2007, a Petrobras não parava de subir, eu joguei um monte de dinheiro lá achando que eu era o quê? O especialista nato, né? Ninguém sabia mais do que eu, porque afinal eu mal tinha entrado na bolsa e não parava de ganhar dinheiro. O que aconteceu? A Petrobras despencou e eu caí com a dura realidade do efeito Dunning-Kruger. Então eu achava que sabia de tudo, mas não sabia. Aí você vai estudando e você vai passando por essa curva. Vai ter um momento que você vai achar que não sabe nada, porque você teve contato com o que realmente é esse mundo ali de investimento. E aí, aos poucos, você vai ganhando um crescimento que não é tão rápido, vai aos poucos. Isso não é também de investimentos em geral, vai por cada tipo de ativo. Eu vou começar falando do agro, em especial os fiagros, que pode ser um grande perigo para os investidores, mas é um gigante perigo para os investidores se você não souber o que está fazendo. Eu não meto o pé em fiagro, já disse inúmeras vezes, porque você está investindo basicamente em dívida, e dívida potencial de alta é limitado. Mas o risco, será que é grande nos fiagros? Na minha opinião, é. Então, olha só, inadimplência atinge 7% da população agro no primeiro trimestre de 2024. Serasa alerta para um possível salto devido ao clima. Então, nós já estamos numa situação complexa ali no agro, né? E ainda temos o Serasa alertando que o clima vai piorar mais. Já trouxe inúmeras matérias do agro. O agro está ali dando umas tropicadas, principalmente no Mato Grosso. E aí, se você investe numa empresa do agro, você pode acompanhar essa empresa, na minha visão, muito mais fácil do que você acompanhar um fiagro. Pode parecer uma ilusão de que é difícil, mas não. Na minha opinião, pelo menos no meu conhecimento aqui, é muito mais fácil eu acompanhar uma ação do que acompanhar um fiagro, mas isso vai de cada um, né? Se você acha que um fiagro é mais fácil de acompanhar, muito provavelmente você está no efeito Dunning-Kruger ali de achar que é molezinha, mas não é tão moleza não. Eu acho mais difícil acompanhar um fiagro do que as ações, tá? Então nós estamos vendo aqui a inadimplência da população rural subindo, seja aqui em todos os tamanhos, pequeno, médio, grande, enquanto os pedidos de recuperação judicial estão disparando. Olha só o quanto que nós já temos de pedido de recuperação judicial aqui no agro. Então, de cara, já é importante esclarecer que fundos imobiliários de papel e fiagros, pelo menos na maioria deles, vão acabar investindo ali majoritariamente em dívida. E quando você investe em dívida, você não está mirando um valor patrimonial crescente, que provavelmente não vai levar a cotações crescentes, que a cotação ali vai acabar um pouco meio que seguindo o valor patrimonial. Se o valor patrimonial é estável, a tendência é, ao longo do prazo ali, ficar estável. Então o que você ganha onde? Nos dividendos, é basicamente isso. E aí você querer comparar esses dividendos com a renda fixa, pode fazer algum sentido no caso de fundos imobiliários de papel e os fiagros que investem em CRAs. Tem alguns fiagros ali que tem um pouco de imóveis e tudo mais, né? Aí você tem que ver essa parte de modo diferente, que aí tem a valorização e tudo mais, né? Mas enfim, então você vê aqui o valor patrimonial do Vigia, que é um dos mais famosos fundos, fiagros, aliás, do mercado, olha só, é estático, né? Se você pegar fiagros de papel ou outros fundos imobiliários de papel, você vai ver que é estático. Quando você olha os dividendos do Vigia, por exemplo, é um dividendo bacana, de 14,8%, mas as cotações até caíram aqui ao longo desse tempo, muito por conta que, assim, o valor patrimonial não sai do lugar. Então ela pode cair, como pode subir um pouco ali, é meio que estático. O que vai importar é muito os dividendos. O dividendo de 15% está melhor realmente do que a Selic, por exemplo. E aí você tem que analisar, será que vale a pena essa diferença no risco? Vamos lembrar que pelo menos o dividendo, por ser isento, é uma vantagem importante em relação à Selic. Só que você vai ter que analisar com muita calma se vale a pena o risco-retorno ali, né? Então olha só a carteira aqui de CRAs do Vigia. Uma série de CRAs que tem aqui os emissores, e as pessoas muitas vezes acabam ficando preocupadas apenas com o emissor. Por exemplo, vê uma empresa aqui que parece estar boa das pernas e acha que não tem risco mais nenhum, mas você tem que ver que o risco dos CRAs vão muito além disso, né? Os riscos dos CRAs vão aí aos que realmente estão devendo esses pagamentos aqui de recebíveis. Mas enfim, o que vem ao caso é que é muito complexo você analisar um CRA
o risco desse CRA, tanto quanto as empresas, que muitas vezes são desconhecidas, são fora da bolsa, pior ainda você analisar de fato esse CRA, né? Vamos ver, por exemplo, aqui o GCRA11, que é um dos fiagros mais antigos aqui da bolsa. Eu acho que ele é o mais antigo, na verdade. Ele tem aqui um dividendo de 19,3%. Mas olha só, não para de cair, né? Se você olha aqui a cotação ajustada, mesmo com os dividendos você acabou perdendo. Então é uma perda, né? Não importou se ele pagou aqui dividendos ou não, ele caiu mais do que subiu os dividendos. Por que ele está caindo? Está um PVP de 0,61. Por que ele está caindo? Porque tem uma série de inadimplências aqui, né? Castilhos, Porto Agro, Três Irmãos, tem até recuperação judicial ali no caso da Porto Agro. Então é bem complicado. Quando que vai ser resolvido aqui esses enroscos? Será que vai ser resolvido? Qual vai ser o prejuízo aqui? Então, assim, é muito difícil. Quem comprou esse fiagro tinha essa visão aqui desses riscos. Você consegue analisar esses riscos de empresas que nem na bolsa estão, né? É muito mais fácil analisar as empresas na bolsa, que tem uns relatórios bonitinhos ali para a gente dar uma olhada ali no que está acontecendo. E quando olhamos um pouco mais para os FIIs de papel, podemos olhar a inadimplência do Brasil de modo geral, que ela está nos topos ainda. Então ela atingiu ali um topo de março, abril ali, e está praticamente mantendo esse nível, né? Que é 72,5, sessão abril foi até um pouco acima, o resto, ó, 72,5, que é uma inadimplência muito alta e tem mantido esse patamar. Então a inadimplência ainda está complicada e o risco também está grande nos fundos imobiliários de papel. E lembrando que a Selic está aumentando mais, talvez ainda pressione mais ainda as empresas com alguma dificuldade aqui. Aí você se depara com o DEVA11 com um valor patrimonial de 0,37, um dividendo de 17%, você pode cair na ilusão de que é um ótimo fundo imobiliário, uma ótima oportunidade. Mas será? Você já parou para pensar no risco ali que tem dentro desse fundo imobiliário? Ele caiu não foi à toa, né? Ele caiu porque a situação está preta. E aliás, ele está com esse dividendo tão forte assim porque o PVP está em 0,37. E o futuro do DEVA11, não estou falando que vai ser, mas de repente pode acontecer se o cenário continuar azedando. Olha o TORD 11 como é que tá. Muitos imobiliários de papel ainda trazem uns enroscos como esse triozinho aí, o TORD 11, né, o DEVA 11, HCTR 11, trouxeram problemas além dos próprios riscos ali de rolos que eles fizeram, né? E deixa praticamente um problema sem limites de queda. E além de todos os potenciais problemas dos CRIs, nós temos os gestores fazendo alguns enroscos, alguns rolos ali por dentro, né? Como triozinho aqui, o TORD 11, o DEVA 11, o HCTR 11, né? Por isso que eles caem tanto. E quando falamos de Bitcoin e outras criptomoedas, nós temos aqui grandes oportunidades nesse momento de queda de taxa de juros, mas de grandes riscos. E de modo geral, eu diria que os riscos predominam, tá? Mas calma que eu já vou explicar. Então nós temos aqui a taxa de juros americana caindo de 5,5% para 5%, a tendência é continuar a cair, e o pessoal vai continuar tirando dinheiro de ativos mais, vamos dizer, seguros e colocar em ativos de risco, como por exemplo criptomoedas. E aí o Bitcoin, o pessoal já fala que vai chegar a 100 mil dólares, outros falam 120 mil, alguns até 150 mil dólares em breve. Então, enfim, é uma tendência aqui que sim pode pegar uma grande alta. O Bitcoin, o problema dele é que ele é muito volátil ao longo dos vários anos, é que ele trouxe muita volatilidade, como a gente pode ver. Mas quem segurou ele por um tempo sempre teve ganhos. Ele é volátil, às vezes ele cai e tudo mais. Aguentou, ele vai lá e supera esses topos, mas não há garantia. Históricos passados não garantem, né, rentabilidades futuras, então tenha cuidado em relação ao Bitcoin, ele não gera caixa e quem diz qual é o valor justo dele. Mas, enfim, a usabilidade dele faz ele ganhar cada vez mais valor. O Bitcoin é a aposta, né, que as moedas no mundo inteiro são ineficientes, que os governos são ineficientes. É uma moeda descentralizada e é uma vantagem em relação a qualquer outra criptomoeda. Todas as outras criptomoedas têm esse grande risco de depender de alguma narrativa. Ah, essa moeda vai resolver tal problema. Ah, essa moeda aqui ela é mais tecnológica. É uma briga por tecnologia que não vejo tanto sentido. Então, o Bitcoin é o único que realmente tem o propósito de ser descentralizado, um ativo aqui anti-governo, vamos assim chamar, né? E aí nós temos, por exemplo, a da Cardano aqui, né? A Cardano, uma queda infinita, desde que ela iniciou aqui as negociações, o histórico que nós temos, tem uma queda de 75,7%. É um ativo que dificilmente ele vai recuperar aquele topo. Então você pode segurar 300 anos, que na minha visão, nem hoje eu compraria ele, né? Então imagina quem comprou em valores maiores. Tem que ter muito cuidado. De novo, se eu falo que o Bitcoin não gera caixa, imagina um ativo desse aqui. Vai viver de narrativa, de que veio para solucionar tal problema, XPTO, é complicado. Polkadot também, queda de 80%. Eu tô falando de dois ativos bacanas ainda, hein? Perto de várias outras altcoins
lixo, porcaria que não presta pra nada, né? Aquelas de cachorro e não sei o que. É tudo porcaria, né? Quando nós falamos aqui de duas altcoins, que aí eu acho que até tem um valor que já se provaram aqui, o Ethereum, mas não é igual ao Bitcoin na minha visão, mas ainda pode ter uma valorização, tem aqui, é difícil você chegar ao patamar do Ethereum, né? E temos aqui também a Solana, que é basicamente uma concorrente ali do Ethereum também, sofreu em alguns momentos aqui com risco de segurança, alguns riscos ali que ela passou também de congestão, mas enfim, ela foi superando isso aqui e tá numa bela alta. Então ela vem se provando agora aos poucos também. Eu diria que essas são as duas altcoins que eu poderia confiar além do Bitcoin. Talvez você pode falar da BNB ali, tem uma outra ali, mas assim, é bem complicado, tá? Eu acho que altcoins elas vieram para trazer uma narrativa de ganhos, uma especulação, uma grande de uma pirâmide para fazer você entrar. Você pode ganhar sim, pode ganhar uma porrada e pode perder infinito. São grandes pirâmides. Você ganhar com altcoin é a mesma probabilidade de você ganhar com pirâmide. Você pode entrar ali, sei lá, no começo e ganhar dinheiro. É muito complicado. Então, só para deixar claro, qualquer criptomoeda, incluindo o Bitcoin, é difícil a gente precificar um valor, já que ela não gera caixa ali, mas eu confio no Bitcoin no longo prazo. Ethereum e Solana são duas altcoins que eu acho que têm o seu valor. Outras altcoins, BNB, alguma outra que você pode achar algum valor, mas assim, eu ainda tenho algumas dúvidas e a maioria imensa delas é tudo lixo. Muitas aqui caíram 99,999%, faliram, enfim. Tem um monte de porcaria, tranqueira. E se você quiser comprar Bitcoin ou outra criptomoeda como a Solana ou o Ethereum, considere investir via Coinfear, porque a Coinfear não vai te cobrar taxa nenhuma e é muito fácil. Você faz um Pix de reais ali, cai na sua conta, você pode converter em dólar, pode comprar aqui, por exemplo, Solana, é só digitar o quanto você quer comprar aqui, é muito fácil. Mas, se tu queres perder dinheiro com cripto cara de cachorro, também invista via Coinfear, porque pelo menos você não perde com corretagens, com taxas disso e daquilo, já que a Coinfear não te cobra taxas nenhuma, pelo menos você perde só na cripto porcaria que tu escolheu. E na abertura da conta, você utilizando o meu código de boas-vindas, tem a chance de você ainda ganhar R$ 1.250 em ações do Banco do Brasil, porque a Coinfear também tem ações inclusive do Brasil, do exterior, né? E para finalizar e mostrar que o Warren Buffett estava certo, olha aqui a Petrobras de amarelo e a Cosan, os candles verde e vermelho. Desde o histórico todo que nós temos da Cosan na bolsa, as duas entregaram 1.384 na Cosan e 1.115 na Petrobras. E ambas ofereceram ao investidor grandes períodos de oportunidade de perda significativa de capital, perda de dinheiro, mas quem sabia o que estava fazendo não perdeu. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!